Após 3 anos e meio, ele se assenta no trono do templo, reconstruído, e se proclama Deus. O anticristo quebra o acordo de paz, cessando os sacrifícios no templo, estabelecendo a abominação desoladora. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, a parte B, diz que na metade da semana, isto é, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Seja bem-vindo a este vídeo. Nós vamos tratar de coisas gigantes a respeito da manifestação de Deus aqui na Terra. Talvez você não tenha assistido o vídeo anterior, então eu peço que você clique aqui em cima, volte lá e assista a primeira parte, que nós falamos do primeiro selo aberto por Jesus. É importante você entender, porque o primeiro vídeo mostra a introdução do que vamos falar nesse momento. Nós vamos começar a grande tribulação. Não se esqueça de compartilhar o canal. Não se esqueça de fazer o seu comentário. Nós temos um canal no Telegram. Basta você vir aqui na descrição desse vídeo e entrar neste canal. Ali nós podemos conversar, trocar ideias, participar com os outros membros do grupo. E a sua vida vai ser abençoada para a glória de Deus Pai. Venha comigo, você é o meu convidado a participar das grandes coisas que Deus tem preparado para este mundo. O anticristo, Israel e as nações. Inicia-se a grande tribulação. O início dos 3 anos e meio finais. É muito importante você se situar aqui. Mas antes, eu quero deixar claríssimo mais uma vez. A escatologia possui diversas linhas de entendimento. Há pessoas que entendem que a igreja vai no início da tribulação, no início dos 7 anos. Tem alguns que acreditam que a igreja vai no meio, entre os 7 anos, 3 anos e meio, a igreja então parte. Tem alguns que acreditam piamente que a igreja só vai no final dos 7 anos. E todos têm base bíblica. Alguns dizem que você não tem, mas eu tenho. Eu me divirto com isso. Porque na verdade, querido, a escatologia é o grande mistério de Deus. E eu repito para você, a escatologia, ela é dividida em partes, ela tem linhas de raciocínio diferentes para cada interpretação. Então, para nós fazermos um trabalho como esse, foi necessário buscar uma linha de entendimento. É claro que você pode assistir tudo isso e dizer, eu não concordo, eu acho que é de outra forma. Maravilha, glória a Deus. O que é importante não é entrarmos em conflito por causa de traduções ou interpretações, mas é nós entrarmos num consenso só de que nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Para entrar no estudo em fim definitivo, quero deixar claro também uma outra coisa. A escatologia bíblica, ela em muitas vezes não tem uma sequência cronológica. Vou dar um exemplo para você. Os 4 livros do Novo Testamento, os 4 primeiros, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Você poderia pensar que Mateus escreveu primeiro, depois Marcos, depois um seguindo a sequência do outro. Mas não é isso que acontece. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que eles até falam por várias vezes as mesmas histórias. Então, na verdade, eles estão em conjunto escrevendo de acordo com o seu ponto de vista. Não há uma cronologia de fatos ali trazido pelos evangelhos. Por isso são chamados evangelhos sinóticos, porque eles possuem semelhança entre si e não estão preocupados numa sequência dos fatos. Eles estão preocupados em relatar o fato. E é isso que acontece também com a escatologia. Nós vamos ver 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus derramadas sobre o mundo. Mas não significa que temos 21 eventos. O que nós temos são eventos provocados por Deus ao longo de 7 anos.
E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Agora eu vou falar uma coisa para você que vai te surpreender. O que nós vamos mostrar nesse vídeo revela o poder de Deus. O poder de Deus através de três coisas: através dos demônios, através dos anjos e através da natureza. Ele vai se utilizar dessas três coisas para agir no planeta Terra durante esses 7 anos. Em especial, nos últimos 3 anos e meio. Nesses últimos 3 anos e meio, que é o final, é a grande tribulação, porque como falamos no vídeo anterior, e você já sabe disso, eu apenas vou reforçar, 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E é onde nós vamos abordar agora. Então prepare o seu coração. Creio que a igreja vai antes da grande tribulação. As coisas que Deus preparou para a grande tribulação, não só a palavra nos afirma, mas você chega a uma conclusão óbvia. A igreja, a noiva, não tem nenhuma razão para passar pelos 3 anos e meio finais, chamada de grande tribulação. Este período, ele tem um propósito bem definido. E o propósito é a conversão dos judeus e o juízo sobre os ímpios. Nós vimos isso nos primeiros vídeos. Então vamos lá. Vamos lá. Passamos pela abertura do primeiro selo, que corresponde ao surgimento do anticristo, ao aparecimento dele para a sociedade. Creio que a igreja ainda vai estar aqui por este breve momento. Mas logo depois que ele se assentar no templo, reconstruído como falamos, e ele se proclamar Deus, ele vai quebrar todos os acordos que ele fez e os povos irão se revoltar contra ele, em especial Israel. Após esse período de grande confusão que começa aqui, vão aparecer as duas testemunhas, profetizando e proclamando Jesus como Messias. As duas testemunhas. Em Apocalipse 11, diz: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que correspondem a 3 anos e meio. Então, passou o primeiro período de tribulação. O anticristo chegou. É-lhe dado condição de dominar, de controlar quase todos. O fato que agora ele entrou no templo reconstruído lá em Jerusalém, em Israel, e ele vai profanar o templo. Ele vai dizer aos judeus: parem com as ofertas, parem com os sacrifícios, porque eu sou Deus. Ele se proclama Deus. Ali a quebra dos acordos. O processo, então, é uma das condições mais terríveis que a Bíblia chama de abominação desoladora. O que Deus, então, providencia são duas pessoas que vão descer dos céus e vão começar a evangelizar os judeus. A Bíblia chama de duas testemunhas. Por que são duas? E por que não bastava uma pessoa? Vou explicar a você por quê. Por boca de duas testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio capítulo 17 e capítulo 19. Você viu como Deus ele é criterioso? Por que Deus não trouxe apenas uma pessoa para pregar o evangelho? Porque, segundo a lei em Deuteronômio, como você viu agora, somente através de 2 testemunhas ou mais que um fato é estabelecido ou que uma lei é aplicada. E aqui é exatamente o que acontece. 2 testemunhas vão começar a proclamar o evangelho. Eles serão perseguidos, mas a Bíblia fala que através da sua boca eles soltarão fogo. Isso é um grande mistério de Deus. É claro que nós não vamos estar aqui para ver isso, mas através disso eles destroem os seus inimigos e o evangelho continua sendo pregado. A grande questão, e se pergunta muito através da teologia, é quem são esses 2?
Alguns dizem que pode ser Elias e Moisés, que voltariam para cá para começar a evangelização dos judeus nesse último período da tribulação. Outros dizem que é Enoque e Elias, porque nenhum dos dois passaram pela morte, e Deus traria eles de volta para que eles fossem mortos pelo anticristo. Mas eu creio no meu coração que Deus tem pessoas especiais para isso. Mas eu sou tendencioso a crer que é Moisés e Elias, que serão as duas testemunhas do Apocalipse. A abertura do segundo selo, guerras por toda a terra. Pense bem, o anticristo quebrou o acordo de paz que havia feito com as nações. A Bíblia fala que ele fez acordo com muitos, inclusive Israel. Sendo assim, os povos se sentiram ofendidos e a ganância do poder, a ganância do controle do anticristo faz com que as nações entrem em guerra. Nós não queremos estar aqui para ver isso. Aceite Jesus. Não é uma boa coisa você ficar aqui para presenciar este momento. Conflitos e guerras. O anticristo, em seu processo de conquista, trará guerra às nações. Em Apocalipse capítulo 6 diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, lá no céu, a abertura do primeiro selo faz com que o anticristo apareça. O segundo selo faz com que haja guerras. É o cavalo vermelho. Depois desse grande evento, onde há vários conflitos pela terra, Jesus Cristo no céu abre o terceiro selo. O que na verdade vai começar aqui, queridos, é uma sequência de eventos. E nós procuramos colocar dentro da nossa linha de entendimento como a Bíblia fala. Mas eu quero reforçar a você que mesmo que esses eventos não tenham exatamente essa sequência, o fato é que eles acontecerão. Jesus Cristo então abre o terceiro selo. Economia apodrece e vem a fome. Abertura do terceiro selo. Devido à guerra, o mundo entra em um grande colapso financeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 6, que diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer um terceiro animal: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Com a quebra de acordos, a guerra no mundo se torna uma realidade. Algumas pessoas e teólogos dizem que esta aqui é a terceira guerra mundial. Eu até posso pensar dessa maneira, até porque o cavalo que chega agora é o cavalo preto. O cavalo preto representa a podridão da economia. A economia entra em verdadeiro colapso. Então Jesus Cristo abre o primeiro selo com o anticristo, o segundo com a guerra e o terceiro com o colapso financeiro. A abertura do quarto selo, morte por fome e doenças. Com a falta de recursos vêm as doenças, fome generalizada e muitas mortes. Devido à guerra e à fome, cerca de 1,8 bilhão da população mundial morre. Isso está em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e feras da terra. Olha que coisa violenta isso aqui. Nós fizemos um cálculo muito simples. É provável que não haja uma praga no mundo ao longo de toda a história da humanidade que tenha feito tantas mortes. E aqui o cavalo amarelo, ele será responsável por trazer morte através das doenças, através das fomes e das pestes. Nós temos seguido aqui uma linha de raciocínio e eu espero que você esteja entendendo. Com a quebra do acordo a guerras, com a guerra à fome, economia, e a morte é uma consequência disso. Vamos ver o que vem a seguir.
As pessoas que morreram em Cristo pedem vingança pelo sangue derramado, a abertura do 5º selo. Os mártires. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As pessoas que foram mortas ao longo de toda a história, lá atrás, na época do Império Romano, essas pessoas estão no céu porque morreram pelo Evangelho e estão agora dizendo para o Senhor Jesus: até quando nós vamos esperar que o Senhor vingue a nossa morte? Não é interessante isso? O fato é que Jesus escuta esse clamor e vocês vão ver o que vai acontecer por causa disso. Volto a repetir, não sou um sensacionalista aqui. Eu sou um pastor, mero pregador da palavra, que quer trazer para você uma mensagem do poder de Deus. Um poder que será demonstrado através da grande tribulação. 4 eventos na natureza causam forte impacto sobre a terra. A abertura do 6º selo. Grande tremor de terra. Na abertura do 6º selo, a terra será abalada de forma violenta. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Ainda na abertura do 6º selo, o sol escurece e a lua fica vermelha. Em Apocalipse 6, o apóstolo João diz: e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Surgem estrelas cadentes no céu. Na abertura do 6º selo, estrelas caem sobre a terra. Na verdade, são grandes asteroides. Em Apocalipse 6, versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Um outro evento ainda, com a abertura do 6º selo, é que montes e ilhas são abalados. Apocalipse ainda, capítulo 6, diz: e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Que coisa incrível é este 6º selo! É claro que se você está acompanhando, já estamos aterrorizados. A grande fome, as guerras, a mortandade extraordinária de 1/4 da terra. E agora, Deus abala o planeta através de um grande tremor e faz com que esse tremor seja tão forte que a Bíblia diz que até as ilhas e os montes são abalados, eles saem do lugar. O que Deus está querendo fazer aqui? Ele está mostrando que o poder dele está sobre a terra e que não há mais a segurança que ele dava e sempre deu ao homem. Com esses eventos, não simplesmente os seres humanos estão abalados, mas os anjos no céu também. Eles estão observando o que está acontecendo com o planeta, mas eles sabem que coisas piores vão acontecer. Olha o que acontece agora. A abertura do 7º selo. Silêncio. Ao abrir o 7º selo, houve silêncio no céu. Em Apocalipse capítulo 8 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio no céu cerca de meia hora. Você não pode esquecer que nós estamos num livro profético, em que a hora não é hora, a semana não é semana, o dia não é dia e o ano não é ano. Quando a Bíblia diz quase meia hora, na verdade ela está falando um tempo bem maior do que esse. Deixa eu te mostrar. Cálculo da quase meia hora. 24 horas para a grande tribulação corresponde a 1 ano, já que a semana, que é composta por 7 dias, corresponde a 7 anos, logo um dia corresponde a 1 ano. 2 horas, dentro dessa escala, corresponde a 1 mês. 1 hora corresponde a 15 dias. Meia hora correspondem 7 dias e meio. Logo, quando a expressão do apóstolo João diz que é quase meia hora, na verdade ele está dizendo 7 dias de silêncio. Viu como a Bíblia é perfeita? Nós estamos falando para você que o número 7 permeia toda a Bíblia. E aqui não é diferente.
o quase meia hora de silêncio no céu são 7 dias de silêncio. Por que existe esse silêncio? É um grande mistério, mas eu quero conjecturar aqui, porque os anjos estão observando, toda a corte celestial está vendo isto acontecendo. O silêncio é porque, na verdade, há uma grande expectativa das coisas que vão acontecer agora, porque os 7 selos foram abertos. Na verdade, agora serão tocadas 7 trombetas. Coisas terríveis hão de acontecer. Esse silêncio é como se fosse uma breve sensação de uma expectativa terrível, uma sensação de uma grande expectativa de algo terrível para acontecer. Não é incrível o que estamos vendo até aqui? A abertura dos 7 selos, o toque das trombetas, ainda faltam as taças da ira de Deus. Eu espero que você esteja entendendo, meu amado irmão, porque essas coisas são juízo de Deus sobre a terra para o judeu que não aceitou Jesus e para os ímpios que rejeitaram a obra de salvação. Não é para a igreja. Convido você a continuar conosco. Se inscreva no nosso canal, participe comentando, entrando no nosso grupo do Telegram. Nós estamos lá orando por todos que estão presentes naquele grupo. Sem dúvida nenhuma, ainda temos muita coisa para ver, mas glória a Deus, que a igreja será arrebatada antes que tudo isso aconteça e nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te vejo no próximo vídeo.